Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Esto TV. Estamos aquí reunidos el día de hoy. Ahora sí que nuestro escenario, nuestro set se viste de gala, no nada más por la hermosura, sino por la inteligencia y el talento de nuestra invitada, que ya te voy a presentar. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Les mandamos un fuerte abrazo. Yo soy tu amigo Torrego y tenemos aquí con nosotros a la nutricionista Roberta Lara. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Sabemos que você tem uma trajetória e uma agenda super apertada. Damos agora sim que agradecemos. Ia falar, damos as graças. A gente fala aqui espanhol, português, espero não te deixar meio maluquinho. Atônita, não. Isso aí. Então, a gente está muito agradecido com a tua presença, que você tenha aceito o nosso convite. A gente gostaria de saber qual que é a tua trajetória, como você começou no mundo da nutrição, da importância de, agora sim, de colocar a tua atenção no fator de risco cardiovascular, etc. Quando eu escolhi fazer a faculdade de nutrição, a faculdade de nutrição era um curso ainda pouco conhecido. As pessoas não conheciam muito o que significava ser nutricionista. Então, o que me intrigava em nutrição era justamente cuidar das pessoas. Não era exatamente só dizer a elas o que era melhor para se comer ou não, mas trabalhar de uma forma que as pessoas se sentissem bem com os alimentos, que interagissem com os alimentos e que aquilo pudesse trazer uma qualidade de vida melhor. Eu fui para a faculdade de nutrição, mas já queria fazer uma residência em nutrição clínica. Eram poucos no Brasil, existiam 3 apenas. E aí, na saída da faculdade, eu já prestei as residências, passei. Uma era em São Paulo, a outra era em Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo, e a outra em Ribeirão Preto, outra cidade do interior de São Paulo. E eu queria fazer Ribeirão Preto porque era uma residência mais completa, e aí tive a oportunidade de fazer. E lá eu queria mexer com o coração, eu queria mexer com fator de risco, eu queria mexer com obesidade, a gente chama de dislipidemia, colesterol, triglicérides alto, diabetes. Queria puxar a nutrição para prevenção. E foi por aí que eu fui seguir. E aí, ao terminar a residência, eu me casei, fui para Itu e estou em Itu até hoje. E lá eu tenho hoje um Instituto de Nutrição. Olha que legal! Então, qual assim, que é o nome do teu instituto? Instituto de Nutrição Roberta Cassani. Ótimo. Roberta Lara Cassani. Tem página no site? Tem a fanpage, Instituto de Nutrição Roberta Cassani. Vai aparecer aqui. O site assim também. Que vocês têm que começar a seguir. Por exemplo, agora que você está me dizendo como começou a tua história, como começou a tua atração agora sim e tua paixão pela saúde, vai mais além de simplesmente, como você mencionou, saber se alimentar ou transmitir às pessoas como se alimentarem. Vai mais além, vai a cuidar realmente da saúde. O que você está fazendo neste momento como proposta e como projeto que leve a sociedade brasileira a diminuir os riscos cardiovasculares e a diminuir também a obesidade, que está sendo um problema cada vez mais forte, que está vindo como uma onda que parece que não tem como parar. Não uma onda só no nosso país, aqui no no Brasil, inteiro, mas na América Latina como um todo, no mundo inteiro. É o que a gente chama de transição nutricional, né? Essa mudança toda por qualidade alimentar. A nossa maior preocupação é a questão da qualidade alimentar. As pessoas, elas normalmente usam muito, por exemplo, quando elas vão comprar um alimento, por vezes olham no rótulo e vão se preocupar com calorias. Mas a gente sabe que as calorias não são iguais. Então é muito diferente de onde vêm as calorias e o que elas vão, na verdade, retratar no nosso metabolismo. Então, o que a gente faz, o meu trabalho especificamente, eu adoro lidar com pessoas, eu atendo pessoas. E dou palestras também, aulas, eu gosto de lidar com o público. Mas o mais importante é as pessoas entenderem que não existe uma fórmula mágica e nem uma situação pronta. Coincidentemente, as conversas que a gente tem no dia a dia, o que você acha? Eu estou fazendo tal coisa. Não é assim, né? Porque às vezes a gente já vê... E é diferente para cada pessoa também, né? Para cada pessoa. A ideia hoje do profissional de nutrição, e é uma coisa que a gente tem debatido muito,
é que as pessoas possam fazer as pazes com a comida. Comer é bom. E para nós, da área de nutrição, as pessoas que estão preocupadas em trabalhar com evidência científica mesmo, o que a gente quer é que as pessoas realmente façam as pazes, entendam que a alimentação é um momento prazeroso, não é um momento ruim. Aliás, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, às vezes nos momentos tristes, nos momentos alegres e tudo mais. E hoje o que apresenta muito risco para a gente, você disse bem, a obesidade ela é multifatorial. Ela não é causada por uma situação unicamente. Não. Né? E não é simplesmente pela alimentação, muitas vezes é genética, muitas vezes é um problema emocional, são muitos os fatores. Mas hormonal, sempre sim. passa pelo que eu ponho no prato. Com certeza. Né? Com certeza. Então, saber fazer hábitos, escolhas. Sim. Então, você me perguntou o que você contribuiria. A minha função é ser um profissional que tenha a afinidade em educar. Ok. E ser educadora, né? Então, dentro do Instituto de Nutrição, nós temos um espaço gourmet, que é um espaço para treino. Então, não é só o paciente ou o cliente ter em mãos um plano alimentar ou uma orientação alimentar propriamente dita, mas sim que ele possa colocar a mão na massa. Você sabia que, por exemplo, quando a gente fala, olha, vamos pensar, por exemplo, numa colher de sopa. As pessoas nem sempre sabem o que é uma colher de sopa, né? As pessoas têm dificuldade em entender muitas vezes isso, ou até em conhecer determinados alimentos. Desconhecem. Então, a nutrição realmente ela é muito ampla. E o educar, eu acho que é o ponto de partida, né? Pelo menos no meu trabalho. Uma colher de sopa equivaldria a 2 colheres, que seria o normal, ou seja, falando em medida, por exemplo, uma colher em medida de receita seriam 15 gramas. A partir de aí, a colher de sopa é maior. E depende muito do alimento também. Às vezes você fala assim, bom, uma colher de sopa de determinado alimento tem 20 gramas e de outro alimento pode ter 15. Então, existem pequenas diferenças em relação a isso. E você pergunta, quantas colheres? Que colher? Não, é de chá? A pessoa se confunde. Se confunde, né? não? Então... Agora eu coloquei em gramas, porque eu penso, bom, no mundo inteiro, este segmento, este TV tem seguidores no mundo inteiro, então, tipo, às vezes é muito mais fácil pensar nas gramas. Para pensar nas gramas, E, por exemplo, temos também aqui dentro da Esto TV um segmento que se chama Estou na Hora, e falamos também da obesidade, mas falamos sobre a anorexia e a bulimia. Então, você falou de uma forma mágica, comer é bom. Sim. Então, por exemplo, o teu instituto também ensina as pessoas que têm medo de comer, que saibam e aprendam a comer, porque um problema que também está sendo muito forte. Temos um país vizinho, por exemplo, a Argentina, a nível mundial, é o segundo com maior problema de anorexia e bulimia. Ou seja, os dois fatores são muito perigosos na saúde e os dois atingem o coração. E outra, né? Quando você fala de obesidade ou você vai falar, por exemplo, de deficiência de peso, da magreza em si, são 2 distúrbios de má nutrição. Exatamente. Na verdade, a gente está falando de má nutrição para ambas as situações. Exatamente. Né? E um contexto que eu acho muito importante, assim, que eu acho que a gente tem que bater muito, e a ideia nossa em trabalho bate muito nisso, que é a questão da educação familiar. Tanto o indivíduo obeso quanto o indivíduo que apresenta anorexia ou bulimia ou outro transtorno alimentar, ele passa por desfechos emocionais significativos, que precisam ser trabalhados. Então, por exemplo, lá nós não trabalhamos sozinhos. Né? Então, eu preciso ter atividade física, eu preciso ter o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, eu preciso ter o acompanhamento médico. Então, isso é uma coisa muito importante, que o profissional também entenda que ele não é o todo, ele não concentra tudo na mão dele. É uma equipe, né, multidisciplinar, porque é uma doença multifatorial, tanto uma quanto a outra. Mas são problemas e são transtornos que a gente tem vivenciado de maneira imensa. Então, por exemplo, quando a gente fala por que a gente se preocupa tanto com os modismos, os modismos em termos de alimentação e nutrição, você concorda que todo mundo se acha que entende um pouco de alimentação hoje, né? Olha, eu tenho problema. Exatamente, eu tenho tido muitas conversas, desde com pessoas de idade até com pessoas novas, e todas se acham que estão certas. Eu não sou nutricionista, nem nutriólogo, nem sou experto, porém, eu sempre fui venho de uma família que sempre gostou
de se cuidar e sempre gostou de ter uma alimentação balanceada. Então, às vezes é complicado você, como não profissional, dar um conselho, que eu acho que também as pessoas que dão conselhos não servem para nada, porque simplesmente estão jogando seu conhecimento fora. E aquele que não recebe um conselho também não serve para nada, porque então parece que no cérebro não tem absolutamente nada. Então, às vezes é melhor ficar quieto e calado. Porém, existem muitas fórmulas, já até na internet, para aqueles que não tenham a possibilidade econômica de ir a um instituto, de ir com um nutricionista, com um nutriólogo, ou de se cuidar realmente com toda uma equipe, seja um personal trainer, quem cuida da tua alimentação, quem cuida da tua parte psicológica, porque estão também uma tendência a cirurgias invasivas para acabar com a obesidade. Quando realmente, para mim, como você bem mencionou, é um hábito, é uma questão de saber o que fazer, de saber como te alimentar e de conhecimento do dia a dia, que coisas fazem bem para teu organismo e que coisas são ruins para teu organismo. Acho que a primeira coisa que é importante, por exemplo, quando eu assumo um paciente que está fora do peso, um sobrepeso ou um indivíduo com uma obesidade significativa, por exemplo. Nós temos técnicas e alguns exames que a gente realiza lá, justamente para mostrar que existem complexões, estruturas diferentes. Tem indivíduos que não adianta você imaginar numa situação longilínea, porque aquela estrutura daquele organismo não será longilínea. Mas ele pode melhorar fator de risco e ele pode ficar numa qualidade de saúde muito melhor. Então eu acho que isso é muito importante, que sejamos verdadeiros e mostremos para as pessoas que elas são bonitas do jeito que elas são. Exatamente. Né? E dentro da estrutura delas que a gente possa trazer uma estrutura isenta ou com redução de fator de risco. Isso é muito importante e essa é a nossa ideia principal. E aí, além de tudo isso, a pessoa chega às vezes com um número imenso de informações errôneas. Então, por exemplo, vamos tirar a lactose. Todo mundo vai ficar sem o leite, sem o queijo, sem... enfim, tá? E não, independe de classe social, porque às vezes a pessoa, né, com o dinheiro que tem, ela vai ter que tentar usar alimentos de melhor densidade nutricional. E a informação vem. E aí, como você disse, a internet ou qualquer outra, às vezes mídia, às vezes sem a característica científica do processo, chega de maneira muito rápida. E aí, o que acontece? Não é incomum que a gente esteja acompanhando hoje uma deficiência de vitamina D tão frequente na população. Né? Então, quer dizer, não, gente, espera um pouquinho. A retirada do leite, ela deve ser feita se o indivíduo, de fato, depois de ter feito uma avaliação médica e ter realizado exames adequados para isso, de fato, ele tem uma intolerância à lactose ou uma intolerância à proteína do leite. Aí, tudo bem, ele vai precisar restringir. Mas isso não é uma conduta generalizada na profissão, né? Para a comunidade como um todo. Ou, por exemplo, a retirada do glúten. Todos vão retirar o glúten. Então, quer dizer... Que está de moda, né? A nutrição está ficando chata. Obrigado. Está todo mundo ficando chato, porque eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu tenho que tirar isso. Então, quer dizer, esse padrão de estrutura está ficando cada vez menos concebido para a grande maioria das pessoas. E sabes que uma coisa que você mencionou neste momento fez-me lembrar, eu sempre falo de alguma anedota, de alguma experiência de vida e vou falá-la porque quando eu tinha no redor de uns 22 anos eu fui com um nutricionista, com um nutriólogo, nunca tive um problema de obesidade, porém eu fui lá, eu quero saber se eu estou me alimentando direito, eu fazia um alimento no dia e pronto. Uma refeição. Então, tipo, óbvio, puxaram na minha orelha e falaram, não, isso não pode ser, teu organismo fica muito tempo sem comer. Bom, beleza. O primeiro que ele fez foi, você vai tirar todo o branco. Arroz, leite, queijo, ovo, ou seja, todas essas coisas que sejam brancas, tira da tua alimentação. Bom, imagina para alguém que comia uma vez por dia, se reduz a 3 coisas, e para mim era, não, prefiro não comer. Bom, quando eu voltei com o médico, eu já tinha perdido 20 quilos, e eu estou te falando que foi em questão de mês e meio. Ele se assustou, e ele falou para mim, o que você fez?
Eu nada, simplesmente fiz o que você me mandou. Tirei todo o branco. Não. Então sim, ele começou a me mandar fazer estudos de sangue, mandou com um endocrinólogo, já começou. Então eu falei, por que você não fez isso desde o começo? Sim, e os brancos voltaram. E os brancos voltaram, só que de aí o meu corpo já começou a rejeitar algumas coisas, como a leite, e eu comecei a ter um problema de deficiência de vitamina D. Até hoje. Então, tipo, tudo foi a partir de uma informação errônea. Errônea. E você falou uma palavra-chave aí. Isso, de fato, é um regime. Exato. Não é um plano alimentar. Não é uma mudança de estilo de vida. Exatamente. Porque quando você fala retire os brancos, né, que a pessoa entende sobre isso, os leites, por exemplo, os queijos, são fontes proteicas importantes de vitamina D e cálcio. Mas o arroz, o pão branco, o macarrão são fontes importantes de carboidrato. Então, quando você perde 20 quilos em um mês, você não perdeu um percentual de gordura, você perdeu água, você perdeu músculo, inclusive. Logo, porque é muito agressivo, né? Tanto que eu comecei a ter uma... E por isso que te convidei também, e por isso que fiquei tão empolgado com a tua presença, porque eu comecei a ter uma rejeição ao nutriólogo, a partir desse momento. Imagino. Porque para mim foi assim, tipo, não, um nutriólogo não é um médico, um nutriólogo não está preparado. E adorei você dizer que no teu instituto você não está sozinha, que é um time e que você se acompanha de todo esse cuidado. Isso para mim é um fator de profissionalismo, de ter e estar consciente do que o ser humano realmente precisa e tem que ter como entendimento de nutrição. Sim. E isso aí, amei, parabéns. Obrigada. Parabéns, por isso que eu falo, você é uma precursora. É que, assim, eu tenho colegas, claro, tem professoras na área de nutrição, que são professoras que têm 20 anos, 30 anos. A nutrição é uma profissão que agora, esse ano, fez 50 anos da regulamentação. E são mulheres que foram vanguarda, né? Que hoje são amigas, sim, mas eu lembro na época de faculdade dos livros delas, né? Sim. Então é uma profissão que ela tem um movimento muito grande, porque nutrição é uma coisa que todo mundo quer saber, todo mundo quer conhecer, todo mundo, é uma coisa que mexe com a vida das pessoas, sim, mexe com as famílias. Então, quando você fala nutrólogo, existe um nutrólogo, que é um médico que tem a especialidade em nutrologia, um nutricionista, que é no meu caso, a formação em nutrição, né? E também todos os outros profissionais que são necessários para que esse resultado, diríamos assim, ele seja prolongado. Uma vez me perguntaram como é que a gente media, teoricamente, o sucesso dentro da nossa área de trabalho, em termos de pacientes. São o número de casos novos que te procuram? São as pessoas que te procuram? E aí eu brinco assim, que não. É muito bom você ter pacientes novos, porque um indica para o outro, o maior indicador sempre é um outro paciente que foi. Sim. Mas eu acho que o maior medidor, diríamos assim, marcador de sucesso, é você verificar um paciente que passou por você depois de um tempo e esse paciente está muito bem. Então, são as manutenções. Eu acho isso muito legal, porque significa que o teu processo de educação funcionou. O que você diria como mensagem para fechar esta matéria dia de hoje, para todos aqueles que estão assistindo no mundo inteiro? Eu acho que uma coisa bem bacana é a seguinte, que as pessoas acreditem que mudança de estilo de vida dá certo. Dá certo. A partir do momento que você foca e você entende que você quer o melhor para você, não só para entrar num vestido que você vai na festa dali um mês, e que você entende que você quer que esse mês se propague, que você tenha uma qualidade de vida como um todo, focou, entendeu, acreditou, vai dar certo. E que procure um profissional sério. Realmente, falar de nutrição ou falar de alimentação nos vai levar muito tempo. Não sei se aceptes, Roberta, que hagamos uma segunda parte desta matéria, ahorita que já que estás aqui. Sim. ¿Vamos a hacer? Sí. Para allá. Entonces, no se pierdan la segunda parte de esta materia, porque Roberta Lara nos está trayendo ahora sí que no solamente la información que en este momento estamos necesitando, sino que nos está informando de aquello que yo sé que en este momento estás con ahora sí que como si fuera una parabólica, ¿te acuerdas de las parabólicas? Estás así, con la antena a todo lo que da porque quieres saber todos los detalles. Así que no te pierdas la segunda parte de esta materia y recuerda, Esto TV, el eco de tu voz más allá de las fronteras.